Então, o tema que nós nos propomos hoje a discutir um pouco com os senhores são os instrumentos e a governança para o enfrentamento das crises hídricas. Tivemos já na nossa aula anterior, com o Dr. José Alexandre Maximino e a doutora Luciana Cury, ensinamentos importantíssimos. Alguns dos pontos eu vou revisitar para aqueles que não puderam acompanhar. Nós podemos, na verdade, aproveitar um pouco desse conteúdo, mas sem prejuízo, eu gostaria de trazer tanto algumas questões jurídicas, mas, sobretudo, práticas. O tema da segurança hídrica tem sido objeto de preocupação em nível nacional e internacional, mas é importante sempre nós pensarmos, quando nós tratamos de segurança hídrica, das suas diversas dimensões: humano, ecossistema, econômica, ecossistêmica e a resiliência. Muitas vezes se trata apenas com uma questão da baixa disponibilidade, do comprometimento de um uso ou outro, e se perde a compreensão da extensão do que nós falamos de uma segurança hídrica, e sobretudo quando nós perdemos essa crise hídrica e temos daí o que nós chamamos de uma crise. A segurança hídrica, portanto, ela existe quando há uma disponibilidade de água, não só em quantidade, mas também em qualidade suficiente para atendimento às necessidades humanas, para a prática das atividades econômicas, para a conservação dos nossos ecossistemas aquáticos, que nessas crises são, em regra, os mais esquecidos, e acompanhado de um nível aceitável de risco relacionado a secas e enchentes. Como a doutora Tarsila já colocou tão bem, quando nós falamos de crise, nós estamos falando apenas de escassez, mas também dessas inundações que têm sido cada vez mais frequentes. E a necessidade, sim, de nós termos um planejamento e uma melhoria da gestão progressiva para atendimento dessas diversas questões. O grande tema crise hídrica é somente falta de água? Não. Mas nós temos que romper essa concepção da nossa fartura de um Brasil extremamente abundante em água, porque nós temos que reconhecer essa distribuição desproporcional em relação às diversas regiões. Então, nós temos comumente a lembrança do Nordeste como um grande ponto de vulnerabilidade, e obviamente nós somos os locais mais críticos, mas nós temos muitas outras regiões hoje que também enfrentam problemas de incompatibilidade entre a disponibilidade e a demanda hídrica, causando aí situações de vulnerabilidade, sobretudo diante dos fenômenos e da questão das mudanças climáticas. Pensando do que isso na questão da dimensão humana, que realmente é sempre a que mais nos preocupa, nós temos que levar em consideração que em 2017 foram identificados 60,9 milhões de pessoas que já vivem em cidades com menor garantia de abastecimento, e que esse número só aumenta, que no horizonte até 2035, a população total em risco sobe para 73,7 milhões de pessoas. Então, realmente, nós, enquanto Ministério Público, não podemos fechar os olhos para essa situação e temos que estar atentos a esse mapa do Índice de Segurança Hídrica no nosso cenário nacional, que já traz uma série de regiões com diferentes graus de segurança hídrica, mas já muitas delas com níveis máximo, baixo e até médio de insegurança hídrica. Esse mapa é progressivo, ele é decrescente, começando pelo nível mínimo de segurança hídrica, ali na região Nordeste, mas também já com muita evidência na questão da região Sudeste e Sul. Grande parte, como já mencionado no slide anterior, dos 12% da disponibilidade hídrica do planeta se concentra na nossa região amazônica. E muitos são os desafios, portanto, para nós enfrentarmos essa questão da segurança hídrica. Nós temos aí como causas evidentes a questão da intensa urbanização, o crescimento desordenado das nossas cidades, a questão da poluição hídrica e da degradação das nossas qualidades das águas superficiais e subterrâneas, que tem comprometido muito os seus usos, as águas subterrâneas ainda, que é um tema que o nosso colega Viegas trabalha há tantos anos, realmente ainda padecem do mal da invisibilidade e começam já a sofrer impactos da exploração inadequada. Nós temos que reconhecer de uma forma evidente
os impactos das mudanças climáticas e utilizando um pouco do que foi trazido pelo nosso colega José Alexandre, nós já temos que sim, mais do que a medidas de prevenção, já trabalhar com medidas de adaptação e de mitigação desses impactos. E o fato de que essa incompatibilidade acaba gerando situações com o aumento dos usos competitivos. E, como tal, nós temos os conflitos, em relação às quais o Ministério Público acaba fatalmente sendo chamado a atuar, a se posicionar e a contribuir para a implementação desses diversos instrumentos. Nós temos, portanto, que buscar cada vez mais assegurar não só a quantidade, mas também a qualidade e o acesso à água, né? E isso traz impactos diretos, não é só uma questão ambiental, mas também é uma questão econômica, é uma questão que afeta todas as áreas da nossa vida, turismo, a educação, a saúde. Nós temos gastos e riscos imensos em relação a todos os aspectos da nossa vida, sendo a água esse bem tão valioso e transversal em todas as nossas atividades humanas e ecossistêmicas. O fato é que, por que torna tão complexo? E aí, o doutor Marcelo já colocou a importância de nós sermos esses indutores de políticas públicas, esse nosso papel do Ministério Público de articulação, de buscar engajamento dos atores, porque o que nós vemos é realmente uma especialização muito grande em relação a diversas áreas de gestão e uma falta de integração evidente das nossas políticas públicas de saneamento básico, de uso e ocupação do solo, propriamente de conservação, as políticas ambientais e as suas setoriais, questão da saúde, que muitas vezes fica relegado a um plano secundário, mas que tem instrumentos importantíssimos que podem nos auxiliar em relação a esses instrumentos, e considerar que, enquanto Ministérios Públicos, nós temos que atuar também nos diversos níveis, tanto no municipal, com as promotorias locais, como também nas questões regionais, as questões estaduais, e com o nosso Ministério Público Federal, tão importante nessa articulação. Foi justamente nessas situações que surgiu esse trabalho do Conexão Água, capitaneado pela nossa querida doutora Sandra Kish, na Conexão Água, porque quando nós precisávamos justamente dessa atuação do MP Federal, ela que prontamente nos auxiliava e fazia essa interlocução com as nossas agências federais, com o próprio Ministério de Meio Ambiente, de Desenvolvimento Regional, à época agora das cidades, enfim, demandando e atraindo colegas de diversos estados, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e tantos outros, para justamente nós nos debruçarmos e encontrarmos caminhos, buscando a concretização do que nós nos propomos, como eu disse, de ser esse Ministério Público que busca maior resolutividade. Em relação à questão que nos toca, dos nossos instrumentos legais, eu vou percorrer ao longo dessa apresentação, aprofundando alguns dos aspectos que já foram trazidos pela doutora Tarsila, fazendo alguns comentários, mas nós temos ainda uma carência muito grande de implementação de diversos instrumentos legais e administrativos. Apesar do longo período já de aprovação, de criação das nossas leis de política, de recursos hídricos, de saneamento, ainda padecemos de problemas com a implementação dos seus principais instrumentos. E ainda uma carência muito grande do controle social, da transparência dessas ações. Porque o fato de ser um tema complexo em si não pode afastar e ser restrito a um grupo de pessoas e de técnicos que se alvorem dessa capacidade de realmente de compreender e de ditar as regras. Sendo um bem tão tangível e cuja carência é tão sentida em todas as atividades, nós precisamos e nós temos, com a ajuda de colegas como o Ivan, todo o nosso grupo que atuou na crise hídrica, discutido em inúmeros fóruns. Na época, nós participamos de mais de 400 reuniões, trazendo para todas as pessoas, para todos os segmentos, de que forma nós enxergávamos esse problema da crise hídrica, como nós precisávamos justamente da participação popular, e até que chegamos em algumas máximas em que se colocou que nós não estávamos
passando apenas por uma crise de água, mas sim de uma crise de governança, de uma crise de transparência. Então, essas questões fragilizam os avanços na gestão hídrica e ambiental, e se nós podemos fazer um balanço, avançamos já em muitos aspectos, com a maior disponibilização de dados, com a integração de sistemas de informação, com a apresentação de boletins. Hoje, para aqueles que atuam na área, hoje nós temos uma gama enorme de dados a serem buscados e utilizados. Nós temos, sim, que criar esses mecanismos e essa cultura interna de olhar na origem dessas políticas públicas. Não o Ministério Público trazendo para si, mas o Ministério Público indo até essas instâncias que criam toda essa base da gestão, que começando pelo planejamento, através, sobretudo, dos comitês, com a regulação e com o próprio acompanhamento da prestação dos serviços públicos, porque, de fato, existe uma proximidade muito grande em relação aos recursos hídricos e a questão do próprio saneamento. Nós temos, diante dessa situação e dessa setorização, um cenário de fragmentação de órgãos que não podem, de forma alguma, perder essa capacidade de compatibilização dos seus planos, das suas ações. Então, isso é algo que nós temos chamado a atenção de forma contínua. Nós temos que olhar para esses dados periodicamente, são disponibilizados tanto pela Agência Nacional de Águas, como pelo SNIS, como outros. Aqui eu trouxe uma menção do MAP Biomas, já citado pela doutora Tarsila, que nós temos, inclusive, um termo de cooperação em relação a alguns aspectos, assim como com a Agência Nacional de Águas, dados que são importantíssimos e que ilustram bem essa situação. Vejam que, segundo uma das publicações, nos últimos anos, desde o início dos anos 90, houve uma perda de superfície de água no Brasil de 15%. Isso é muito. Para aqueles que estiveram no congresso, agora da Abrampa, em Bonito, também foram trazidos dados importantíssimos, demonstrando os impactos, por exemplo, no Pantanal. Então, é algo que precisa ser olhado com urgência, tornando muito bem-vinda, portanto, esse papel do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, quando propõe uma publicação como o Plano Nacional de Atuação do MP, diante dos cenários de escassez hídrica, porque chama atenção para o Ministério Público como um todo. Nós que militamos na área ambiental, muitas vezes, dialogamos somente entre nós, mas o enfrentamento dessas questões, justamente por envolverem diversas áreas, diversos órgãos e diversas políticas, demandam uma atuação interna, inclusive interinstitucional, para que nós possamos fazer frente a essas demandas, interna e com outros órgãos. E aí, só para tornar um pouco mais leve a nossa apresentação, eu gostaria de trazer algumas imagens, né, que eu aproveitei para relembrar, né, e para enfatizar aqui. As crises passadas, ou se é que nós podemos dizer, não podem ser esquecidas. E nós temos que questionar, nós aprendemos essas lições. E aí eu trago a imagem do Sistema Cantareira, que na época foi o grande centro do problema da crise hídrica, que é um grande reservatório do qual dependem 14 milhões de pessoas em relação à bacia do PCJ, que é dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e da região metropolitana de São Paulo, mas que afetou, e até foi um dos motivadores da criação desse grupo de segurança hídrica, outros estados, como o Rio de Janeiro, em relação à questão do Paraíba do Sul, até mesmo o próprio estado de Minas, com quem nós compartilhamos as nascentes dos nossos rios. Houve uma mobilização na época absurda, né? A população sentiu, de fato, o que é a carência pela água. Houve o reconhecimento no relatório da ANA dessa crise hídrica em São Paulo como uma verdadeira violação de direitos humanos. A população foi às ruas reivindicando seus direitos, reivindicando transparência, gestão e, sobretudo, equidade, porque a crise, de fato, não afeta a todos da mesma forma. Nós tivemos problemas de saúde pública relacionados a essa crise hídrica, com episódios
e um surto de diarreia, de hepatite, chamada inclusive de uma hiperepidemia na época, assim como de cólera e de outras questões, como a dengue, outras doenças de veiculação hídrica, pela própria forma de acondicionamento inadequado da água, ou pela utilização de fontes alternativas, muitas delas até contaminadas. A população, no estado de desespero, chegou a saquear numa das cidades, aqui de Itu, por exemplo, um caminhão-pipa, e eles tomavam águas de quaisquer locais, realmente para ter o atendimento das suas necessidades. E eu não posso deixar de dizer que, se não fosse por São Pedro e começar a chover, realmente nós teríamos tido uma comoção pelo adensamento populacional na região metropolitana de São Paulo, em relação à questão da falta da crise hídrica, da falta da água e da falta de alternativas para prontamente atender a essa situação. Então, nós não temos, na questão do planejamento da gestão de recursos hídricos, soluções que sejam rápidas. Nós precisamos de políticas que sejam de Estado, não políticas de governo, e que se perpetuem, que sejam crescentes, que olhem para esses cenários atuais e futuros, e adotem medidas antecipadas, porque um dos grandes problemas foi a negativa da ocorrência de uma crise hídrica, o adiamento de medidas e de ações estratégicas. Então, isso foi algo que acabou tornando ainda mais penosa e perigosa essa situação que nós vivenciamos e que nós desejamos que efetivamente não se repita. Mas essa crise não é própria do semiárido e no Nordeste. Recentemente eu acompanhei uma publicação pela Agência Nacional de Águas em relação ao histórico das nossas secas, das situações de escassez hídrica. E aí nós temos já, desde 2012, diversos episódios no semiárido, no São Francisco, no Paraíba do Sul, do PCJ e do Alto Tietê, e essas tabelinhas aí do lado dão conta do número de pessoas, talvez esteja pequenininho para quem está assistindo, o número de pessoas afetadas. Vejam que nós temos a crise de 2013 do São Francisco, 11,2 milhões de pessoas. 2014, 2015, 9,6 milhões de pessoas sendo afetadas. A questão de 2016, Tocantins e Araguaia, a questão do Pardo, 18 milhões de pessoas. E aí, eu sou obrigada a dizer, gente, que aí estão algumas, mas é fato que nós temos muitas outras. E aproveitando a casa aqui no CEDIA, nós temos que dizer, aí nós estamos falando da questão da escassez, mas nós temos crises de qualidade. Como que foi vivenciada após o acidente de Mariana, da Samarco, em 2015, que foram 4 milhões de metros cúbicos de rejeitos que alcançaram o Rio Doce e, até desaguar no Atlântico, afetaram, inclusive, o estado do Espírito Santo, na cidade de Linhares, e demandando uma série de medidas de emergência, de contingência, em relação às quais, que são instrumentos importantíssimos, muitos dos nossos estados e dos nossos órgãos responsáveis não estavam atentos, não exigiam e não detinham esse conhecimento. Em 2021, nós também tivemos efetivamente uma declaração de situação de escassez quantitativa na região hidrográfica do Paraná, que vigorou até 30 de novembro de 2021 e que reconheceu justamente a criticidade da situação, já a partir de tal declaração, passando a acionar uma série de ações e de estratégias para subsidiar essas medidas de forma a assegurar os usos prioritários, bem como os usos múltiplos da água e, sobretudo, manter um mínimo de segurança hídrica. Essa é a Resolução 77. Vale dizer que a ANA, desde que nós vivenciamos essa crise em 2015, instituiu alguns fóruns de discussão, mais como as salas, elas são chamadas, nós já tínhamos as salas de situação em diversos estados que realizam monitoramento, alertas, acompanhamento em relação à questão dos índices meteorológicos,
esses diversos órgãos e, sobretudo, no âmbito do próprio comitê, que torna tão importante realmente essa instância participativa nesses colegiados que tem essa participação tripartite do Estado, né, do poder público, dos usuários e da sociedade civil, para que esses temas, sobretudo em situações mais difíceis, sejam enfrentados. Nós temos também que reconhecer, isso já foi tratado com bastante propriedade também pela doutora Tarsila, e isso é contemplado, né, no próprio plano, dizendo que nós não estamos falando apenas do aumento da disponibilidade hídrica dos nossos mananciais superficiais e subterrâneos. Para enfrentamento dessas ações, para a construção dessas políticas públicas, nós temos que olhar também para a gestão da demanda, porque esse recurso é limitado, é de valor econômico, é um bem ambiental importantíssimo e que já carece realmente de necessidade de cuidado, rompendo, como eu disse já no início, essa cultura da abundância. Para isso, nós temos que citar, por exemplo, os indicadores do SNIS, que dão conta que nós temos perdas de água na distribuição de mais de 40%. Água tratada, cujo custo é altíssimo. Nós temos a questão dos usuários da irrigação ineficiente, que responde 52% dos usos, que ainda tem um desperdício de 50% a 60%, segundo as informações de 2019. E que tem aí medidas que podem ser implementadas, como a de cotejamento, para reduzir justamente esses usos. E nós temos a indústria, que tem sido constantemente, progressivamente, chamada a implementar melhorias nas suas atividades, porque também responde por um percentual bastante significativo, 9,1%, segundo esse dado da ANA, mas, assim, temos também praticamente 7% da vazão consumida no Brasil. Voltando, então, para algumas questões jurídicas, e aí que nos toca, né? Com base em que o Ministério Público vai atuar, quais são as premissas, quais são os principais fundamentos que nós temos que zelar. Nós temos que, de forma alguma, e defender em todas as nossas instâncias, a questão da água enquanto direito humano fundamental. E constituindo um conteúdo mínimo inerente à própria dignidade da pessoa humana. Não há como se falar em saúde, em dignidade, se nós não assegurarmos o mínimo necessário para a existência e atendimento das necessidades básicas. Isso é reconhecido, a questão ainda existe uma mobilização muito grande, inclusive de reconhecimento da água, enquanto um direito social, porque onde há carência também afeta, não apenas individualmente, mas a coletividade, justificando, portanto, que essa tramitação, por exemplo, avançasse para reconhecimento como tal, e a inserção ali no artigo 6º da água, enquanto também um direito social. Nós temos a resolução da ANA, também de 2010, a 64, trazendo o acesso à água potável e ao saneamento básico como direito humano fundamental, e a nossa Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei 9433 de 97, como a água como bem de domínio público, um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, que não significa ser uma mercadoria. A doutora Luciana explorou muito bem esse tema, trazendo a sua visão e a importância de garantir o acesso a todos, e a questão da prioridade máxima para o abastecimento humano e a dessedentação animal, sobretudo em situação de crises hídricas. Nós temos aí como unidade de gerenciamento, de planejamento e de gestão as bacias hidrográficas. Esses recortes muitas vezes têm sido ignorados. Nós temos aí, ontem eu e Ivan passamos o dia discutindo a questão das unidades regionais de água e esgoto, as URAIs, que são previstas na lei de saneamento, e nós temos aqui uma dificuldade enorme no estado de São Paulo, porque a lei que foi aprovada, estadual, como dizem, não pegou, né? Das 4 regiões instituídas, uma delas que representa a Sabesp, que conta com 370 municípios, houve uma adesão maciça, mas as outras regiões contam apenas
com 9 municípios que aderiram, portanto, buscando aí uma prestação regionalizada, o ganho de escala. Isso acaba sendo um problema, porque nós temos também muitos municípios pequenos que não têm condições de enfrentar sozinhos o nível de demanda. Mas nós temos que, daí, uma das justificativas é justamente ter sido ignorado esse recorte da bacia hidrográfica, as instituições que ali atuam, bem como o próprio Estatuto da Metrópole, com as delimitações das regiões metropolitanas, das aglomerações urbanas, em relação às quais nós temos o meio ambiente e o saneamento como uma das funções públicas essenciais. E temos sempre que invocar, sobretudo enquanto Ministério Público, a questão da gestão dos recursos hídricos, que deve se dar de forma descentralizada e participativa, envolvendo aí todos os setores, poder público, usuários e as comunidades, sempre assegurado o controle social. Nós temos aí também, e eu não vou passar e repetir, isso é um dos pontos já trazidos pelo doutor Alexandre, interessantíssimo. Nós temos aí todos os objetivos, a lei, que é de 97, já trazia a questão da necessidade da prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes de uso inadequado, a questão de se olhar esse direito intergeracional, não permitindo esse esgotamento, falando já porque esse bem tem que ser assegurado para as futuras gerações, a questão do incentivo ao uso e a obrigatoriedade do uso racional em relação à questão da captação, a preservação e o aproveitamento das nossas águas pluviais. E também nós temos aí a questão da proteção dos nossos mananciais. Eu nem me aprofundei na questão florestal, porque eu sei que a doutora Tarsila tem um carinho muito especial pelas soluções baseadas na natureza, esse olhar justamente para que nós trabalhemos na recuperação das nossas bacias. Ela tem galgado ali uma série de parcerias, por exemplo, com o programa Produtor de Águas, olhando para esses reflorestamentos, recuperação das nossas nascentes, das nossas RPs, das nossas áreas protegidas como um todo. E nós temos também aí diretrizes, e essas diretrizes também são muito claras, é algo que nós já repetimos inúmeras vezes nas nossas atuações, que não há como se pensar em gestão de recursos hídricos com a dissociação da questão da quantidade e da qualidade. À medida que nós temos um recurso mais escasso, nós temos uma piora da qualidade e aí diversos problemas, que nós temos que olhar as nossas peculiaridades regionais e as nossas diversidades, portanto, nós temos que ter planejamentos que aconteçam justamente na base, né, e demonstrando mais uma vez a importância do comitê, a articulação do planejamento e a compatibilização dos diversos planos, a questão do uso do solo, importantíssimo, o mau uso acaba trazendo consequências gravíssimas. Temos aí a questão vivenciamos isso de inúmeros núcleos urbanos informais, consolidados em áreas protegidas, e que, além da questão da regularização, do direito à moradia, acabam trazendo impactos não só à comunidade, mas à região, ao estado e até a outras áreas mais distantes, e a integração da gestão das bacias com outros sistemas, né? Aqui os estuarinos, as zonas costeiras, tivemos aí, isso também foi trazido um pouco pela doutora Luciana. Então, quando nós falamos, não é que é tão complicado nós trabalharmos com recursos hídricos, nós temos que ter a visão dessa articulação, saber que a política de recursos hídricos ela trabalha com diversas caixinhas, que todas, na verdade, fazem parte dessa grande política que é a política do meio ambiente. E aí nós temos temos que pensar que nós somos prósperos, na verdade, em instrumentos, e que nós temos aí a construção da governança como uma grande bandeira a ser buscada. Nós temos, citando os instrumentos, nós temos os planos, a outorga, que já foi muito bem colocada pela doutora Tarsila, cobrança, o enquadramento, os sistemas de informação. Gente, é inacreditável, mas quando nós olhamos, nós mal conseguimos superar o primeiro, que é a questão do planejamento. Vejam a gravidade dos nossos planos, muitas vezes não atendem aquele conteúdo mínimo que é trazido, tanto na lei de política, como na resolução CNRH 142, 145, se me falha a memória, e que está sendo revista, foi objeto de uma consulta pública no final do ano passado,
E, infelizmente, pelas nossas demandas, pela dificuldade, muitas vezes, nós darmos conta desses acompanhamentos, nós, enquanto Ministério Público, deveríamos estar atuantes, acompanhando, contribuindo, apresentando notas técnicas. Nós tínhamos muito a fazer, a começar pelo básico, cobrar a implementação desses instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Nós temos um Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que envolve os diversos níveis, com órgãos e entidades que atuam nessa gestão e no planejamento, e que tem como objetivo justamente coordenar, arbitrar esses conflitos, implementar a política nacional, planejar, regular, controlar a preservação e a recuperação dos recursos hídricos e tudo que diz respeito a essa grande recuperação das nossas bacias hidrográficas, para promover a cobrança dos recursos hídricos. E nós temos os nossos gestores reclamando tanto da falta de recursos, mas nós temos, mesmo em alguns estados em que a cobrança já foi implementada, como o estado de São Paulo, não existe a cobrança, por exemplo, da área rural, dos outorgados rurais, que é justamente a irrigação responsável pela maior captação dos nossos recursos hídricos. Esse é um organograma, um esboço realmente da matriz e do funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, quem são os órgãos responsáveis pela formulação, quem são os órgãos responsáveis pela implementação dos instrumentos de política, mas tanto no nível nacional como no estadual. E aí nós temos o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, os comitês de bacias federais, o próprio Ministério de Meio Ambiente e das cidades, a ANA como a outorgante em relação aos rios federais, e aí também hoje grande responsável pela regulação, não só dos recursos hídricos, mas também do saneamento, as agências de bacias federais, e no nível estadual, os conselhos estaduais, as secretarias de Estado, seja de meio ambiente, de agricultura, e todas de desenvolvimento urbano, e todas as outras que constroem essas políticas que são correlatas. Mas eu gostaria de dar realmente esse destaque para o Comitê de Bacias, né, que precisa respeitar a participação adequada, a representatividade dos diversos setores, a paridade da sociedade civil. Promovemos uma ação no Estado de São Paulo, mais de uma, na verdade, até essa ação foi presidida pelo Dr. Ivan Carneiro, que está aqui conosco, que foi exitosa no reconhecimento da obrigatoriedade da paridade da sociedade civil. Mas não pense que isso é fácil, porque quando reconhecida a paridade, muitas das entidades civis não vieram para ocupar essas vagas, o que demonstra que nós temos que realmente criar outros mecanismos de fomento à participação, porque essas vagas não precisam ser somente criadas, elas precisam ser qualificadas, e essas entidades precisam ter mecanismos de ocupar de forma efetiva e com possibilidade de intervenção na tomada de decisões. Quando a gente diz a questão, até o Dr. Marcelo, eu trouxe essa imagem em homenagem a ele, do Parlamento das Águas, essa imagenzinha diz muito. É isso que nós imaginamos, a bacia hidrográfica, com todos os setores em torno do planejamento e da gestão acompanhando. E nessa situação, gente, eu gostaria de chamar a atenção. Nós temos que ter um alerta aos nossos colegas, que nós não podemos, numa situação extrema, chegar e simplesmente nós sermos o dono da realidade e desconsiderarmos tudo isso que já vem sendo feito. Nós temos, por exemplo, no PCJ, inúmeras câmaras técnicas, cada uma delas trabalhando com esses diversos pontos que nós já tratamos. Então, nós temos que realmente sair das nossas zonas de conforto e ir até esses comitês, frequentar essas reuniões das câmaras técnicas, acompanhar o que já existe e entender de que forma a nossa intervenção pode efetivamente ser positiva, fazer a diferença, sem desconsiderar todo esse trabalho que já vem sendo feito. E aí eu trago algumas sugestões, por exemplo, para enfrentamento da crise hídrica. Eu estou fazendo a apresentação, doutor Marcelo, e eu não consigo verificar a questão muitas vezes. Tempo, se puder, por favor, me auxiliar quando estiver faltando uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, ou se tiver alguma pergunta que alguém queira me interromper, eu também fico à disposição.
Mas nós temos aqui que buscar realmente esse fortalecimento, que me parece algo extremamente positivo, do sistema de gerenciamento como um todo, a questão dos... Sim, pois não. Só para te avisar, você tem 15 minutinhos ainda. Ótimo, perfeito. Eu vou agilizar, porque são vários slides, e eu gostaria de percorrer, ainda que pontuar, sem prejuízo de disponibilizar esse material aos nossos participantes. A questão do maior compartilhamento das informações, a tecnologia tem sido uma aliada importantíssima para a integração, não só das informações, mas a partir daí de ações, né? Mas elas também não podem ficar restritas a esses gestores, a esses outorgantes. Nós temos que assegurar a transparência dessas informações hídricas, ambientais e de saúde, porque essa questão, por exemplo, desses surtos, dessas hiperepidemias de diarreia, a gente não precisa saber o nome CPF de quem teve um problema de hepatite, mas nós precisamos ter a possibilidade de verificar em que regiões esses surtos aconteceram, para justamente trabalhar com as vigilâncias epidemiológicas, com as vigilâncias sanitárias e compreender a fonte do problema. Nós temos que ampliar esses espaços de diálogo e de articulação permanente, e isso é algo que o Ministério Público faz muito bem, chamando, às vezes, e trazendo à mesa esses atores, principalmente aqueles mais resistentes, em relação a essa prática de gestão de risco, a essa prática de antecipação dessa governança e desse ambiente, porque é péssimo tomar decisões em situação de crise. Então, esse ambiente de confiança, de transparência, ele tem que ser construído. Somente assim é possível tomar boas decisões durante essas crises hídricas. Como eu já disse, nós temos que ter maior integração e compatibilização dessas políticas públicas, trabalhar efetivamente no controle social, na gestão dos riscos, e algo que ainda a nossa sociedade, principalmente o nosso poder público, é muito refratário, que são as medidas de segurança, de contingência e de emergência, inclusive racionamento. Vejam que isso é uma das normas de referência a ser publicada pela ANA, ela já constou na primeira versão da agência regulatória, para ser prevista no ano de 2021, depois 2022, e na última ela sequer apareceu. O setor, a sociedade civil tem cobrado constantemente a antecipação dessas normas de referência, e é algo que também nós podemos contribuir e pleitear junto à nossa Agência Nacional de Águas e Saneamento. Como eu já disse, realmente a questão dos instrumentos e analisar se esses instrumentos que nós já dispomos são suficientes e talvez buscar novos mecanismos para, de forma antecipada, nós tentarmos dirimir esses potenciais conflitos, né? Na verdade, nós temos, melhor do que fazer gestão de conflito, realmente fazer uma gestão de risco. Isso torna tudo mais efetivo e possível. Há muito a ser feito, portanto, e eu quis trazer essa imagem pelo seguinte, gente, uma reflexão. Eu construí toda essa apresentação até pensando numa frase que me marcou muito, quando nós éramos acionados por toda aquela população que reivindicava pela falta de água, por dias sem o mínimo para poder atender suas necessidades, e que compareciam no atendimento ao público. Um dia eu ouvi de um colega que ele falava o seguinte: mas o que nós podemos fazer? Não é um colega que atua de forma especializada na área, até eu entendo, isso não é uma crítica, mas é só uma reflexão, tá? Ele falou assim: nós não podemos fazer chover. Realmente, o que as pessoas esperam que eu faça? E isso me marcou muito, porque daí eu comecei a me debruçar, e aí eu percebi que o Ministério Público realmente não fazia uma leitura integrada de todos esses instrumentos. E nós temos muito a fazer, gente. Nós temos aí um déficit de atuação em algumas questões, não de forma local, mas de forma regional, de forma estadual, de forma nacional, que torna realmente tão importante essas articulações, e é por isso que a partir daí eu acabei ficando mais metida em muitas coisas, viu, Marcelo? Que é justamente essa questão de trazer essa mensagem. Em relação à questão das atribuições da ANA para a prevenção e defesa contra eventos hidrológicos, nós tivemos um avanço no novo Marco Legal de 2020, na 14.026, em relação à Lei 9.984,
de 2000, que passou a prever expressamente que cabe à ANA a declaração de situação crítica de escassez, tanto quantitativa ou qualitativa. Por ser um ano eleitoral, em 2014, 2015, ninguém queria declarar o racionamento, gente. Era uma situação absurda, nem mesmo a situação de escassez hídrica. Por mais que, pela própria Lei 9984, nós já tivéssemos esse indicativo. Mas, por ser realmente um sistema produtor envolvendo dupla dominalidade, tanto federal quanto estadual, passou a existir um grande jogo de empurra. Então, foi muito bem-vinda essa colocação, tanto da questão, vejam que assim, eu só pincei alguns incisos, tá? Que são, além daquelas questões habituais da ANA, de supervisionar, controlar, avaliar as ações, atividades e cumprimento da legislação, de outorgar, por intermédio da autorização e fiscalizar o direito de uso, recursos e corpos de água da União, o planejar e promover ações destinadas a prevenir e minimizar os efeitos da seca, inundações, em articulação com a Defesa Civil, em apoio aos estados e aos municípios. A questão dos reservatórios, as condições de operação, que são tão importantes nessas situações. E aí houve uma curva de aprendizado com todas essas crises em relação à definição de regras operativas, sobretudo em situações de alerta, de atenção, de alerta e até em níveis críticos. Há responsabilidade, sim, por ela declarar, como eu já trouxe aquele exemplo do que aconteceu em 2021, com o exemplo do Paraná, ela já fez uso desse instrumento, e a questão de não só de declarar e aí adotar uma série de providências, mas de fiscalizar efetivamente o cumprimento dessas regras de uso e assegurando os usos mútuos, sobretudo aqueles prioritários, durante toda a vigência da declaração da situação de escassez hídrica. Nós temos também, daí, aqui previstas outras medidas em relação à questão dos padrões de qualidade, e aí, gente, eu trouxe uma série de dispositivos para demonstrar que quando nós falamos da questão da disponibilidade hídrica, nós temos que falar da eficiência do sistema, tá? Existe, sim, a necessidade de avançarmos na melhoria dos nossos sistemas. Os de abastecimento, em regra, são da década de 60, nas nossas vistorias, extremamente obsoletos, não atendendo o grau de poluição dos nossos mananciais, demandando investimentos gravíssimos. E aí nós temos metas de universalização, mas que não são somente em relação à água e esgoto. Nós temos que ter realmente a redução progressiva, o controle da perda de água, a questão da implementação do reuso, no âmbito de toda aquela gama de ações e estratégias para redução da demanda, uma vez que essa oferta é infinita. Nós temos a questão da integração, e isso é um papel que o Ministério Público desempenha muito bem, e é importante trazer em relação aos serviços ecossistêmicos, que é a questão da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. Nós temos dispositivos expressos que determinam essa gestão sistemática, essa visão integrada da gestão da quantidade e da qualidade, e tanto no artigo 3º como no artigo 31, para que essas situações não cheguem a acontecer, né? Nós tivemos também nessas crises, como eu disse, a questão dos ecossistemas aquáticos acabam sendo extremamente afetados, tivemos milhões de toneladas, e aí nós temos uma dificuldade muito grande. Qual é o ponto em que se declara essa situação hídrica? Quando essas situações já estão incontornáveis, quando a qualidade já está absolutamente incompatível com a sobrevivência aquática, vejam que não é tão simples esse mantra, temos que assegurar os usos prioritários, os usos múltiplos, e o consumo humano, a dessedentação animal. O que isso representa? Como implementar essa prioridade? O que isso significa realmente? É só garantir o abastecimento? Mas com qual? Nós vamos continuar enchendo a piscina e cercear o uso rural, o uso industrial? Nós vamos comer o quê? Nós vamos usar o quê? Nós vamos consumir o quê? Então, vejam, nós precisamos de muita governança, de muita parcimônia, que somente pode ser construída realmente em ambientes participativos. E aí sim, definimos um ambiente de governança, esses usos prioritários, a melhor forma de alocação da água, garantindo o atendimento das necessidades básicas,
porque, em última instância, o que tem que ser galgado é realmente esse mínimo já previsto nas nossas convenções internacionais, mas sem prejuízo dos nossos usos múltiplos, que aí nós temos a questão da irrigação, da indústria, da navegação, da recreação, da pesca e da aquicultura, da energia. Nós até chegamos em 2021, nós estávamos passando por uma crise hídrica, uma crise energética, o que era realmente demonstrando aí, às vezes, a complexidade dessa situação. E dizer que não existe um direito adquirido à captação, né? As outorgas, elas são emitidas, elas são um ato de autorização. É muito importante que nós, enquanto Ministério Público, quando, porventura, escrevamos a respeito, deixemos muito claro esse nosso posicionamento. Nós temos uma previsão expressa na nossa Lei de Política Nacional de que a outorga ela pode ser suspensa total ou parcialmente, em definitivo ou por prazo determinado, diante, seja em relação ao descumprimento das condições do outorga, mas também diante de situações de necessidade premente de água e situações de calamidade, inclusive de condições climáticas adversas, para prevenir e reverter grave degradação ambiental, para atender os usos prioritários, aqui já mencionados, para os quais não se disponha de fontes alternativas. Quando eu e Ivan reivindicávamos a questão da preservação dos ecossistemas aquáticos, as pessoas nos olhavam como se nós fôssemos loucos. Vocês querem proteger os peixes com todo mundo com essa falta d'água? A gente falava, não, nós queremos que medidas sejam antecipadas para incentivar, para dar o bônus para as pessoas que porventura economizarem. Nós temos uma gama de estratégias que não são somente punitivas, mas também de incentivo. E depois de muita insistência, em 2014 houve uma suspensão, inicialmente das outorgas futuras, nas bacias PCJ, depois, mais adiante, em 2015, no âmbito do comitê, foi publicada uma resolução conjunta, ANA e DAE, estabelecendo regras e condições em que horários eram estabelecidos para retirada dos diversos setores, limites, cada um reduzindo às vezes 30%, 20%, mas olhando para aquela situação da bacia, e aí nós podemos pensar assim, então tá, e para que isso aconteça de uma forma mais tranquila? Quais são os outros instrumentos? E aí eu vou citar muito rapidamente, porque meu tempo quase se encerra. Nós temos na Lei de Política Federal de Saneamento a questão do planejamento, né? A previsão expressa da questão das metas e indicadores, mecanismo de aferição de resultados, hoje como obrigatórios desse planejamento, a questão da definição de parâmetros a serem adotados nos planos municipais de saneamento, de garantia de atendimento essencial à saúde, inclusive quanto a um volume mínimo per capita de água para abastecimento público. Então, assim, qual vai ser esse limite? 100 litros dia, 200 litros dia, 300 litros dia, e, obviamente, medidas para fiscalização do que vai ser efetivamente estabelecido. Lembrando que, pela classificação na ONU, nós temos já uma situação crítica, abaixo de 1.500 metros cúbicos por habitante ano. Vejam a situação que o Alto Tietê, esses dados já são até mais antigos, já em 2014, 2015, isso só piorou, era de 201 metros cúbicos habitante ano. Na Bacia do Piracicaba, onde nós atuamos, de 408, e nós temos no Brasil 35 mil, mas não é uma realidade em muitos locais, o que torna essas regiões muito mais suscetíveis às vulnerabilidades climáticas, a essas situações de estiagem. O conteúdo mínimo está aqui, só vale dizer novamente essas metas sendo definidas, não só para a universalização, mas também para soluções graduais e progressivas de melhoria dos sistemas como um todo, pensando também nas ações de emergência e contingência. Nós temos os direitos e deveres dos usuários, e caso os prestadores não cumpram, a possibilidade de intervenção e de retomada desses serviços, caso eles tenham sido delegados por indicação das entidades reguladoras. A questão da importância da compatibilização dos planos. O Marcelo citou muito bem isso. Esse é um grande desafio e nós temos que olhar que o plano municipal dialogue e seja compatível com o plano de bacias hidrográficas, com o plano de desenvolvimento urbano integrado, nos locais em que ele já foi aprovado, com
o zoneamento ecológico-econômico, com as metas dos planos estaduais, dos planos nacionais, e aí esse é um esquemazinho para dizer quais são esses planos, né? E a pergunta, como e quem fiscalizará o atendimento desse conteúdo mínimo, a compatibilidade e a integração, né? O novo contexto do marco do regulatório faz menção expressa essa questão das medidas de segurança, contingência e emergência, como eu já disse. Nós temos aí as normas de referências que podem ser aliadas nessa questão, e a agência reguladora como uma entidade extremamente importante, sendo a regulação ainda extremamente nova no país, e que acaba não sendo uma realidade em muitos estados, mas é algo que o Ministério Público precisa contribuir. Eu escrevi no âmbito desse grupo de trabalho, que a Tarsila mencionou, da Comissão de Meio Ambiente, na área de resíduos, mas o material que está disponibilizado no Gestão Estratégica sobre regulação também pode ser utilizado para água e esgoto, trazendo a questão da obrigatoriedade da regulação, independentemente da modalidade de prestação de serviço, seja de forma direta ou seja na concessão. E nós temos aí, na própria regulação, uma série de instrumentos que podem ser utilizados nessas situações críticas para a fiscalização da implementação desses planos. Isso já é uma resposta. A própria agência reguladora tem esse papel de fiscalizar as metas dos planos e, inclusive, impor penalidades para os prestadores que não cumprirem e para o próprio município, no caso da prestação direta. Lembrando que nós temos aí um instrumento da questão de um plano de racionamento para essas situações mais críticas, né? E a questão da própria ANA, que pode recomendar, mesmo quando não seja, para nós não esbarrarmos nessas questões se a dominalidade é estadual ou federal, como aconteceu nesse caso vivenciado, eu acho que isso é um pouco desse aprendizado. Ela, independentemente da dominalidade dos corpos hídricos, ela pode declarar essa situação de escassez. Esse é o exemplo do Cantareira, em que existe uma alternância do sistema produtor de dominalidade federal e estadual, o que tornou tudo mais complexo. Vejam que essa escadinha, um barramento é federal, outra é estadual, um é federal, outra é estadual. E nós temos duas, por ser uma transposição gigantesca, uma das maiores do mundo, duas regiões, uma transposição gravíssima que acaba sendo uma fonte de conflito. Eu trouxe um exemplo de resolução que trata da obrigatoriedade e da competência para decretação e plano de racionamento, dizendo que ainda essa declaração de escassez vem da ANA, ou vem, no caso, pode vir do Estado, mas o racionamento é uma prerrogativa conjunta do titular e do prestador de serviço. E aí nós temos na lei de saneamento também, é importante que esse planejamento seja concretizado nos nossos contratos. A Tarsila também já mencionou isso, né? E aí, nós temos que fazer uma leitura um pouco mais ampla desses diplomas legais, dessas políticas. Porque ali ela traz expressamente cláusulas que são essenciais e obrigatórias, como da questão não só da expansão do serviço, mas também de redução de perdas, distribuição de água tratada, a eficiência e uso racional, a questão do reuso, a questão do aproveitamento das águas pluviais. E isso, se havia alguma dúvida, mais recentemente, agora em 4 de abril, foi aprovada a Lei Federal 14.546, que estabelece medidas de prevenção e desperdício de aproveitamento de água de chuva e de reuso não potável de água cinza, e institui, inclusive, uma semana de uso consciente da água. Essa é a lei que fala da questão, sobretudo, relacionada à questão das perdas, mas também impõe a obrigatoriedade aos prestadores dessa fiscalização, e as condições de validade do contrato da Lei 11.445, que são obrigatórias, sob pena do quê? De nulidade de todos os contratos de prestação de saneamento, caso não atendam a esse conteúdo mínimo. E aí nós temos a questão do plano, da discussão sobre a viabilidade técnica, econômica e financeira, que preveja não somente a operação, mais investimentos necessários, a designação prévia de uma entidade reguladora que deve intervir desde as fases iniciais da contratação, o que é importantíssimo, porque nós estamos no momento em que existe um incentivo muito grande às concessões. Como nós teremos bons contratos, sobretudo de parceria público-privada, que vão 20, 30 anos, se nós não tivermos um bom plano, se nós não tivermos uma boa regulação que preveja todas essas questões e o estabelecimento de metas que sejam efetivas
tanto no âmbito do plano, como também, como eu disse, do contrato. Isso está aqui expresso no parágrafo 2º do artigo 11º da Lei de Política Nacional de Saneamento, que a inclusão no contrato das metas progressivas graduais de expansão de serviços. E vejam, não é só de água e esgoto, de universalização, também é de controle de perdas, de distribuição de água tratada, da qualidade, da eficiência, do uso racional, e uma série de outras questões, dizendo que, se não for possível nos contratos vigentes, existem alternativas, ou se o administrador vai partir para um reequilíbrio econômico-financeiro da prestação em regime de eficiência, ou existe a possibilidade até mesmo de novas contratações. Nós temos aí a obrigatoriedade, e a lei é farta em previsão de mecanismos de controle social, repetindo que ele deve abranger esse controle, tanto no planejamento, como na regulação e na fiscalização dos serviços. E esse parágrafo 5º eu adoro, que diz o seguinte, que fica vedada a distribuição de lucros e dividendos do contrato em execução pelo prestador de serviço que estiver descumprindo as metas e cronogramas estabelecidos no contrato específico da prestação de serviço público de saneamento básico. Nós temos aí algumas regras de transição, os contratos que não atenderem a toda essa gama de conteúdo, tinham até 31 de março de 2022. Para ser muito sincera, a gente já estou até confusa agora qual vai ser o prazo, porque nós tivemos 2 decretos agora em abril. Ontem houve uma revogação parcial de texto desses decretos. Nós vamos ter que fazer uma análise mais cuidadosa de todo esse regramento, e nós estamos ficando com um monstrengo jurídico que precisa ser melhor interpretado para que nós consigamos atuar de uma forma efetiva. Esse é o dispositivo que fala da questão da prestação direta remanescente, ou da licitação complementar, ou do aditamento com os reequilíbrios. A questão da regulação e dos fundamentos, para aqueles que ainda têm dúvida, né? Mas, assim, a regulação como imprescindível em relação para a própria fiscalização e avaliação dessas condicionantes, o papel das reguladoras infranacionais, e é uma realidade que ainda nós temos pouquíssimas, nós temos 89 agências reguladoras no país. É algo que nós podemos contribuir efetivamente, mas agências que sejam independentes, que tenham autonomia, que não sejam objeto de captura política e que zelem realmente pela tecnicidade, pela transparência, pela neutralidade regulatória e cumpram o seu papel. Então, essas são algumas reflexões finais sobre esses desafios. Se foram aprendidas as lições das crises hídricas anteriores, eu ouso dizer que em alguns aspectos eu acho que nós avançamos bastante, mas temos ainda muito a fazer. Temos semelhanças de diferenças nessas diversas crises. Temos, além de uma crise hídrica, uma crise de governança, sim. Avançamos nessa questão dos critérios de declaração. E talvez um dos aspectos que eu acho que nós precisamos avançar é essa definição da criticidade quantitativa e qualitativa, né? Qual é o momento em que se declara uma situação de escassez hídrica, né? Na tomada de decisão, a necessidade de nós induzirmos e cobrarmos que sejam consideradas todas as dimensões da segurança hídrica, não apenas uma, tá? Esquecendo as demais, todas são importantes, e há que analisar o equilíbrio entre elas, uma discussão mais aprofundada sobre a prioridade de uso e desuso múltiplos, a implementação dos nossos instrumentos como um todo, daqueles que nós já dispomos, verificar se eles são adequados ou não. Esse é um exemplozinho de acompanhamento, quando se decretou o estado de atenção, de alerta, que foi utilizado em alguns anos passados aqui no estado de São Paulo, e o nosso MP resolutivo, né, gente? Que eu acho que a gente tem que pensar, né? Se nós, diante dessa complexidade, realidade das demandas, né, o que podemos fazer, qual é essa atuação resolutiva, proativa e preventiva voltado à obtenção de resultados, e aqui eu faço um resumo, que eu acho que o que a sociedade espera da gente é uma proatividade, é uma mudança de cultura institucional, é uma valorização do planejamento estratégico, do fomento e da formação das redes de cooperação, uma atuação preventiva e esse papel de negociação. Nós temos aí o doutor Marcelo como grande mestre na negociação, na mediação, na conciliação, para superar problemas tão complexos, e um modelo processual que seja estrutural, né? O Ministério Público como impulsionador e fiscalizador de todas essas políticas, e a necessidade de uma atuação interinstitucional, formação de parcerias, a celebração de acordos de cooperação, o que já vem sendo feito, alguns já foram trazidos aqui,
para cumprimento das nossas funções. Nunca esquecendo dessa nossa máxima da Assembleia Geral da ONU, de que no alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que ninguém seja deixado para trás. Nosso papel é olhar para todas essas vulnerabilidades. Nós temos aí uma série de instrumentos. Eu cito aqui rapidamente a questão das águas subterrâneas, que eu já disse que acontece de uma invisibilidade de problemas gravíssimos, que nós talvez tenhamos que enfatizar mais esse aspecto. Os problemas de saúde pública. Aqui, somente esse dado que eu queria trazer, que eu já ultrapassei o meu tempo, que um compilado em relação ao aquífero Guarani dá conta que no período de 78 a 2021, nós estamos tendo uma perda anual média de 3,73 metros. Veja, gente, é um negócio absurdo. Isso foi trazido com uma série de precedentes jurisprudenciais pelo nosso colega Alexandre Maximino, e que nós também não podemos deixar nossas águas subterrâneas padecerem o que hoje nossas águas superficiais já acontecem.